Queridos irmãos, nós vamos nessa hora dar continuidade ao nosso texto de João 17, o texto que nós estamos expondo desde a semana passada, enquanto as crianças se deslocam para o departamento infantil. Peço a sua atenção para que você abra sua Bíblia em João capítulo 17. João 17. Faremos a leitura do versículo 11 até o versículo de número 16. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 17, versículos do 11 ao 16. Você que está em sua casa, se puder também, tome uma Bíblia em suas mãos ou acompanhe-nos pela leitura projetada. Versículo 11 diz assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal ou do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Vamos ter mais uma palavra de oração. Se você puder, peça ao Senhor que fale ao seu coração, com graça, com poder, e que juntos sejamos edificados na palavra da verdade. Senhor Deus, essa é a tua palavra, e nós nos colocamos em posição de submissão diante do Senhor e diante da tua voz, do teu registro, da tua revelação. Pedimos, ó Deus, em nome do Senhor, que o nosso coração possa estar pronto para receber a boa semente, e que essa semente em nós, ó Deus, frutifique e produza frutos que glorifiquem o teu nome. Nós suplicamos, ó Deus, dê-nos a graça da iluminação do Espírito, para que venhamos entender e discernir a tua vontade para nós, como teu povo reunido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 17 de João é um texto clássico e é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Na primeira parte desse capítulo, como nós vimos na semana passada, Jesus ora por si, ora pelos seus discípulos imediatos, mas ora também por nós. E nós vimos que há aqui uma implicação dessa oração na doutrina que se chama do sacerdócio de Cristo, mas também do sacerdócio universal dos fiéis. De modo que, se Cristo é o nosso sumo sacerdote, e conforme a palavra ele vive a interceder por nós, a Escritura também diz que em Cristo nós temos um sacerdócio pleno, de modo que não precisamos mais das mediações humanas para adentrar na presença de Deus. Em Cristo Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, você e eu podemos entrar na presença de Deus e orar, e fazer isso irrestrita e ilimitadamente, não apenas aos domingos, não apenas num momento como esse, mas onde estivermos, no tempo que devotarmos, no tempo que estiver à nossa disposição, nós podemos usufruir da presença de Deus. Aprendemos também que a centralidade da oração de Jesus, não apenas em João 17, mas também na oração conhecida como oração do Pai Nosso, oração do Senhor, a centralidade da oração é a glória e a vontade do Pai. Isso é interessante. E aprendemos aqui que há um princípio fundamental no que tange o ensino de Jesus sobre a oração. É que a oração, antes de ser sobre o orante, aquele que ora, é sobre aquele a quem oramos. Lembra das 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Perceba, 3 petições centradas na honra de Deus, no reino de Deus e no estabelecimento da sua vontade. Não é diferente em João 17,
quando Jesus ora, ele ora pela glória do Pai, à medida que o propósito do Pai se cumprisse na sua própria vida. Ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto a Ti desde antes da fundação do mundo, para que então, sendo glorificado, cumprindo a vontade do Pai, o próprio Pai recebesse a glória devida ao seu nome. É um tipo de fluxo de glória, onde o Pai cumpriria o seu propósito por meio do Filho. Isso redundaria em louvor e em maior glória para o Pai. Aprendemos então que se nós ordenarmos as nossas orações a partir da motivação da glória de Deus, tenderemos a errar menos. Veja, imagine se todos os seus pedidos, se todas as suas súplicas tivessem no cabeçalho esse propósito, essa motivação e essa intenção de que o nome do Deus Pai fosse glorificado. Talvez ali, muitos dos nossos pedidos, que são vãos e terrenais, e que muitas vezes esboçam tão somente aqueles desejos frívolos do nosso coração, já seriam corrigidos, se a intenção da glória de Deus e a prosperidade da sua vontade estivesse diante dos nossos olhos, antes de qualquer pedido, antes de qualquer súplica, tenderíamos a orar com menos erro e com a ênfase menor nas nossas ambições pecaminosas. O que aprendemos em terceiro e último lugar na semana passada é que as orações dizem muito acerca das nossas ambições. Nós oramos aquilo que em alguma medida está no nosso coração. Os nossos desejos, eles extravasam à medida que nós oramos. Pare para pensar. Você está muito aflito, muito atribulado, e quando você vai orar, o que é que você faz? Se não derramar a sua prece diante do Senhor, com o coração pesado, às vezes tomado de angústia, e suplicando por alívio. As nossas orações dizem muito acerca do nosso coração e das nossas ambições. E eu falei, se isso é verdade acerca de nós, isso também é verdade acerca de Cristo. Esta oração diz muito acerca das ambições do próprio Cristo. É interessante, se você começar do capítulo 13, final do capítulo 13, até o capítulo 16, você tem uma sequência do que poderíamos chamar de últimas instruções de Cristo antes do momento da sua via dolorosa, da sua ida ao Calvário. Ele está no cenáculo, era aquele momento pré-Páscoa, e ele está instruindo os seus discípulos quanto à sua partida, como eles deveriam se posicionar, como deveriam agir e coisas dessa natureza. No capítulo de número 17, nós temos os últimos desejos de Cristo. De 13 a 16, as últimas instruções. Capítulo 17, os últimos desejos. São eles: unidade, santidade e missão. Preste atenção que Jesus ora para que o seu povo fosse santo e santificado na verdade, que eles fossem unidos e que essa união correspondesse à união que ele mesmo tinha com o Pai, e que aquele povo se compreendesse como um povo enviado e em missão, dando continuidade à missão que o Pai lhe dera. Essas são as 3 santas ambições que incorrem no coração do próprio Cristo e que ele deixa vazar à medida que ele ora pelos seus discípulos. Mas antes, como eu falei, ele ora tendo como pano de fundo a glória de Deus, mas ele faz uma petição antecedente, é pela segurança dos cristãos, pela segurança dos seus discípulos. Do versículo 11, texto que nós lemos, até o versículo 16, nós temos uma prece de Jesus, uma súplica de Jesus, para que o Pai guardasse os que são seus. Eu queria tentar responder basicamente 2 perguntas nessa manhã. A primeira pergunta é: em que se fia, em que se fundamenta a segurança cristã? Se nós estamos aqui e cremos que estaremos aqui daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, até que Cristo volte ou até que Cristo nos chame, a pergunta é: qual é a âncora da segurança cristã? E a segunda resposta que nós intentamos responder aqui é: livrados do quê? Pelo que Jesus está orando para que o Pai nos livre? Ou de quem devemos ser livrados? Olhe para o texto, por gentileza. Há 7 menções nos versículos 2, 6, 8, 9, 11 e 24. Preste atenção
que nessas 7 referências, Jesus descreve os discípulos como aqueles que lhes foram dados pelo Pai. Os discípulos não vieram a Cristo por escolha voluntária, mas o Pai, eletiva e soberanamente, escolheu os discípulos e os entregou ao Pai. Se não, vejamos o texto, versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade, versículo 2, capítulo 17, sobre toda a carne, a fim de que ele, Jesus, conceda a vida eterna a quem? Vamos ler juntos? A todos, mas a todos quê? A todos os que lhe deste. Percebe? São todos, mas todos que o Pai entregou ao Filho. Não são todos indistintamente. É verdade, irmãos, que o sangue de Jesus e a sua morte vicária é e seria eficiente para o perdão de todo mundo. Entretanto, a Bíblia deixa claro que Jesus está dando a sua vida, vida eterna, a todos quanto o Pai lhe deu. Veja comigo, por gentileza, o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens. A pergunta é, que homens? E o texto responde, os homens que me deste do mundo. Eles eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus está falando que revelou-se, que manifestou a sua graça salvadora aos homens do mundo. Mas que homens são estes? E o texto diz, os homens que estavam com o Pai, e que foram dados pelo Pai ao Filho. E a evidência de que eles eram do Senhor e que foram dados a Cristo, a quem Ele se revela, é porque eles guardaram a palavra e eles abraçaram-se com a palavra como a evidência dessa salvação. Versículo de número 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente estes homens que o Senhor me deu, conheceram que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviastes. Versículo 9. É por estes homens, Senhor, que eu rogo. Preste atenção no princípio da corda hermenêutica. Ele está orando por aqueles homens que eram do mundo, mas que os foram confiados pelo Pai, sobre quem Ele revelou a sua graça. Versículo de número 9. Vamos ler juntos? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Porque são teus. Versículo 11, texto que a gente começou lendo. Eu não sou do mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. E a pergunta mais uma vez suscitada é, guardar quem? Guarda estes que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Poderíamos ler ainda o versículo 12 e o versículo de número 24. Se você puder, avance comigo para o versículo 24. O 12 nós lemos na leitura ordinária, da nossa meditação. Mas no versículo 24 diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo quem? Os que me deste. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Percebe que em todo esse texto, a intercessão de Cristo, a obra de Cristo, assegura tão somente aqueles que o Pai deu a Cristo. Na teologia, isso é chamado de doutrina da eleição. Há um teólogo sistemático chamado Louis Berkhoff, que ele vai dizer o seguinte, a eleição é o fundamento da certeza da salvação. Se a segurança da salvação dependesse do homem e não de Deus, então ninguém poderia ter essa certeza, pois a salvação seria incerta e condicional àquele que crê. Eu costumo dizer que a falta de segurança da salvação, por uma teologia escassa, faz do crente, o crente João Grilo, ou Chicó, não lembro agora, que dizia assim, fico rico, fico pobre. Fico imaginando que um crente que não partilha dessa certeza, que se baseia na obra de Cristo e na escolha soberana do Pai, ele acorda dizendo assim, hoje eu estou salvo, amanhã não. Fico salvo, perca a salvação. Fico salvo, perca a salvação. Isso é desesperador.
você dormir salvo e poder acordar perdido. Mas o texto deixa claro, meus irmãos, que nós não nos perderemos por uma razão fundamental. O Pai nos entregou ao Filho, e o Filho se entregou por nós, e nos deu a vida eterna. E a sua palavra diz que nós somos ovelhas do seu pasto, e que estamos em suas mãos, e ninguém há que possa nos arrebatar das suas poderosas e preciosas mãos. Cristo nos tem sustentado, porque o Pai nos entregou a Ele, e esse é um dos fundamentos da nossa segurança enquanto cristãos. Alguns reprovam uma afirmação que talvez não seja tão polida para os nossos ouvidos, a de que uma vez salvo, salvo para sempre. E existem várias acusações contra essa alegação. Talvez a maneira como essa frase está organizada e orquestrada não seja a melhor. Mas entenda, se a salvação é dádiva de Deus, e se ela foi projetada para nós desde antes da fundação do mundo, e se ela é assegurada na obra perfeita de Cristo Jesus e no labor contínuo do Espírito Santo em nosso coração, se não depende de nós, dos nossos feitos ou defeitos, a pergunta é, será que de fato essa salvação não pode ser para nós segura ao ponto de dizermos que uma vez salvos, eleitos, estamos neste que nos salvou seguros e seguramente salvos até o fim? Seria difícil para Deus, aquele que nos salvou desde antes da fundação do mundo, assegurar que permaneçamos salvos até o fim? Seria difícil para Deus, aquele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos sustentar pela mão, até que então entremos com Ele no gozo celestial? Será que Deus, aquele que veio até essa terra, entrou no abismo dos homens para resgatar os pecadores, será que este Deus não teria poder para guardar esses mesmos pecadores até o fim? Será que aquele que começou a boa obra não é capaz de concluí-la e consumá-la até o dia final? Seria Deus poderoso para vir à terra e morrer numa cruz e não segurar os crentes porque Ele morreu? A segurança da salvação, meus irmãos, ela está fundamentada no fato de que a salvação vem de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus, e nós somos então objetos deste presente e desta dádiva pela obra soberana da sua eleição. Se você é crente em Jesus, você é alguém que tem que erguer o peito e encher a voz e dizer assim: eu sou salvo, estarei salvo para sempre, porque esta salvação não vem de mim, é dom de Deus, foi Ele quem me deu, e Ele preserva esta obra no meu coração até o dia final. É Deus. Mas se a salvação é obra nossa, se depende da nossa vontade, se depende das nossas boas obras, da nossa justiça, do quanto bons nós podemos ser, aí nós temos um problema. Porque vão chegar aqueles dias em que nós seremos bons crentes, mas haverão aqueles que nós fraquejaremos na nossa fé. E se a nossa salvação então depende da nossa estabilidade espiritual, nós temos um problema, porque nem sempre somos estáveis. Nem sempre levantamos a bandeira do Evangelho, o estandarte da fé, e dizemos assim: estamos firmes. Às vezes o desejo do nosso coração é fugir. Mas por que não fugimos? Por que não nos perdemos? Por que não perecemos definitivamente? Não é porque os nossos pés não desejam se apressar na perdição, mas é porque a rocha sobre a qual os nossos pés estão é firme o suficiente para nos sustentar. Cristo Jesus, Cristo Jesus, salvação como dádiva, como projeto eterno de Deus. O Senhor Jesus está dizendo: Senhor, eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu. Segunda base, segundo fundamento para a nossa salvação é óbvia, está no próprio capítulo inteiro, é a intercessão de Cristo. Veja, eu falei na semana passada que Cristo intercede por nós. Eu queria ler mais 2 textos. Você não precisa abrir-se, a menos que queira. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 34, vai dizer o seguinte: Jesus morreu, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está agora à direita de Deus. E também faz o que, irmãos? Intercede por nós. Veja a obra perfeita do nosso Salvador. Ele vem, encarna, se humilha, morre, ressuscita, mas não para aí. Agora no seu estado de exaltação,
a Bíblia diz que Jesus também intercede por nós. Por que é que nós não perecemos? Porque nós temos Cristo, o perfeito intercessor, à direita do Pai, intercedendo em nosso benefício. Fique imaginando, todas as vezes que os meus pés tropeçam ou desejam tropeçar, eu tenho em meu favor o Cristo, o sacerdote perfeito, que se coloca diante do Pai e diz assim: Pai, levanta-o outra vez. Pai, firma os pés dele de novo. Pai, sustenta-o mais uma vez. Assegura-o nesse caminho de novo, Senhor, e de novo, e de novo, e de novo, e ele estará à direita do Pai até o dia final. Senão, Hebreus 7, 25 não diria: Ele, Jesus, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Sabe por quê? Porque ele vive sempre para interceder por eles. Cristo, ao lado de Deus, diz que ele é poderoso para salvar totalmente os que se achegam a ele. E essa segurança plena e total deriva-se do fato de que ele vive a interceder por nós à direita de Deus. Nesse texto, há um contraste muito sutil que aparece na figura de Judas. Porque ele diz assim: olha, Pai, eu orei por aqueles que o Senhor me confiou. Nenhum deles se perdeu, com exceção de um, o filho da perdição. E ele se perdeu para que se cumprisse a Escritura, certo? Perceba um detalhe. Momentos antes, Pedro aparece diante de Jesus, com toda aquela afobação que lhe era própria, com a ousadia, e diz assim: Senhor, nunca te negaremos, nunca te abandonaremos. Jesus disse assim: Pedro, olha, ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas aí ele fala um detalhe, um pouquinho antes. Satanás pediu para cirandar com você. Ele pediu a tua vida, ele intentou isso, mas eu roguei por ti. Preste atenção agora nesse contraste. Jesus roga por Pedro, contra quem Satanás intenta na sua fúria. Pedro, apesar de negar a Cristo, como nós conhecemos a história, é preservado no caminho. Judas, por sua vez, é destacado no texto como filho da perdição, por quem Jesus não intercede. Roguei e guardei aqueles que o Senhor me deu. Quanto um destes, aquele que se perdeu, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Perceba então o contraste entre Pedro e Judas. Aquele por quem Jesus intercede, ainda que fraqueje, prosperará e perseverará até o fim no caminho. Jonathan Edwards, ele costumava dizer que sim, irmãos, é possível a um cristão, de fato, um cristão verdadeiro, cair e depositar-se por algum tempo da sua vida em circunstâncias de pecado. Mas se aquele é um dos quais o Pai deu a Cristo, haverá de chegar aquele momento circunstancialmente histórico em que o próprio Cristo haverá de arrebatá-lo de volta para si, não permitindo que ele pereça. Nós não estamos dizendo, e aqui eu quero abrir um parênteses gigante, nós não estamos dizendo que com base na segurança cristã, você pode viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, afinal de contas, você está salvo, você foi escolhido desde antes da fundação do mundo, logo, não obstante a maneira como você vive, você será salvo. Esse é um ensino dos demônios. A Bíblia não advoga pela causa de que você pode viver de qualquer maneira, e porque você é eleito e salvo desde antes da fundação do mundo, no final das contas, o Senhor vai te receber no céu. É importante que você entenda que junto com a dádiva da salvação, o Senhor mesmo nos entrega o privilégio da santificação. A Bíblia diz que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo e em amor predestinado para sermos santos e vivermos como um povo irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Logo, a salvação é para a santificação.
é uma das evidências de que nós somos eleitos, é o viver piedoso, amar a Deus, amar a sua palavra, amar a igreja de Deus. Logo, essa teologia demoníaca, de que você, por ser eleito, pode viver de qualquer maneira e no final das contas tudo irá dar certo. Eu digo, o único céu que alguém pode chegar nesse estágio é o céu da boca de um cachorro. Porque não há céu para aquele que não ama a santidade de Deus. A Bíblia diz que sem santificação ninguém pode ver a Deus. Mas é óbvio, como é que eu posso ser santo? Somente pela obra da salvação. A salvação antecede a santificação. Primeiro Ele me salva e me dota das habilidades espirituais que eu não tinha anteriormente, e a partir de então eu passo a amá-lo e desejá-lo. Entenda isso, meu irmão. O Senhor Jesus é aquele que vive a interceder por nós. Por isso, estamos guardados pela força do seu poder. Por isso que não permanecemos para sempre caídos. Por isso que encontramos aquele encorajamento, e eu sei que você já sentiu assim, você querendo jogar tudo para o alto, e de repente vem um ardor no seu coração, um ânimo renovado, você diz assim, eu preciso tornar para o Senhor. De onde vem isso? Senão da obra daquele que intercede por nós, dizendo ao Pai, levanta ele de novo. Fortalece os joelhos trôpegos outra vez, Senhor. Pai, não permite que ele fique lançado ao chão, e então vem de forma sobrenatural, uma renovação no nosso coração, e despertamos e começamos a desejar outra vez o Senhor. Isso porque Cristo intercede em nosso benefício e em nosso favor. Que segurança nós temos em saber que estamos seguros nos braços do Pai, que aquele que nos elegeu, e guardados pela intercessão de Cristo. Eu quero caminhar para o fim, falando e respondendo uma segunda e última pergunta. Livrados do quê? Ou livrados do quem? De quem? O texto é claro, e eu queria caminhar com você rapidamente. No versículo de número 11, Jesus ora para que o Senhor Deus guardasse o seu povo daquilo que eu vou chamar de desvio comunal, da tentação e da tendência de romper com a unidade. Leia comigo, por gentileza, o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Para quê? Para que eles sejam um, assim como nós o somos. Nós vamos ter um sermão apenas sobre unidade, mas é só para pincelar, para você entender. Jesus ora pela unidade da igreja, porque parece que a tendência nossa é o desvio à comunhão. O isolacionismo, o individualismo. Jesus está intercedendo por algo que ele sabe que é uma tendência contrária. Ele está orando para que o Pai livrasse o seu povo de um desvio comunal. Versículo 12. Ele ora para que o Pai guardasse os seus discípulos da perdição eterna. Veja comigo. Quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome, aqueles que o Senhor me deu. Eu os protegi e nenhum deles o quê? Se perdeu. Jesus ora para que Deus nos guarde, Deus o Pai, nos guarde do desvio e da perdição eterna. Veja comigo, por gentileza, o versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus está orando para que o Senhor nos guarde do ódio do mundo. Não que o mundo não irá nos odiar, mas dos ataques. No sentido de que aquilo não nos afete ao ponto de desmaiarmos em nossa alma. A igreja, eu fico imaginando, sobretudo em tempos contemporâneos, a igreja sempre quer fazer parte dessa política da boa vizinhança geral, agora com sala VIP para os crentes mais especiais. Nós não queremos mais falar sobre pecado e nada que ofenda o homem pós-moderno, afinal de contas, ele já nasce mimizado, e ele não pode ouvir nada que o ofenda. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você será odiado. O mundo nos odeia porque odiou a Cristo.
É praxe de Satanás e do império das trevas odiar a Deus e a sua noiva, Cristo e a sua igreja. Esperar menos que isso é ingenuidade. O mundo nos odeia e louvado seja Deus por isso, porque isso evidencia que não somos do mundo e estamos alinhados e identificados com aquele que o mundo também odeia, a saber, o nosso Salvador. Por fim, ainda no versículo 15, a palavra que é traduzida por mal, pode melhor ser entendida por maligno, a personificação do mal. O mesmo acontece lá na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tradução poderia ser: livrai-nos do maligno, porque não é apenas o mundo, esse sistema opositor a Deus, com valores antagônicos e contraditórios ao que Deus projetou para essa realidade existente, mas é também aquilo que Paulo chama aquele príncipe deste mundo, Satanás. Ele intenta contra a noiva. Eu gosto de Apocalipse capítulo 12, quando tem um retrato de que o dragão tentou devorar a mulher que estava grávida, mas ele não consegue, porque Deus dá livramento e leva a mulher para o deserto. Uma vez que ele não conseguiu impedir que o Cristo nascesse, que viesse ao mundo, então ele passa a perseguir agora a noiva, a igreja. Veja, ele persegue o ungido, mas ele é vencido pelo ungido. Ele persegue o Cristo, mas ele é vencido pelo Cristo. Ele persegue a semente da mulher, mas ele tem a sua cabeça esmagada pelo filho do descendente da mulher, ou filho da mulher. De modo que agora ele passa a perseguir a noiva, a igreja. Russell Shedd dizia que nós temos 3 inimigos em comum: a carne, o mundo e o diabo. Mas fique tranquilo, Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Estamos guardados pela força do poder daquele que nos salvou. Nem o mundo, nem Satanás, nem todo o império das trevas poderá nos arrancar dos laços do amor daquele que nos atraiu para si e que vive a interceder à direita do Pai em nosso favor. Eu quero encerrar as minhas palavras com 3 rápidas aplicações. A primeira delas é que, diante de tudo isso, precisamos ser vigilantes. Afinal de contas, a vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. Então, quando você sair de casa, não saia desatento. Lembre-se, você e eu já acordamos dentro de uma trincheira, de uma luta contra Satanás, contra esse mundo e contra a nossa carne. E precisamos ser sóbrios e vigilantes, estarmos com os olhos sempre abertos, olhando firmemente para Jesus Cristo. Segundo, sejamos responsáveis. Porque a ação de Deus não desabona e nem anula a nossa responsabilidade no processo de perseverança, de santificação e de luta contra o pecado. É importante entendermos, meus irmãos, que nós precisamos nos armar até os dentes com as armas de Deus, com a Escritura, com a oração, com a vida consagrada, para que então possamos, obviamente empurrados pela ação soberana do Pai, perseverarmos e lutarmos até o fim. E ao final, seja grato. Seja grato. Não porque a sua fidelidade o conduz à salvação, mas porque a fidelidade dele o torna alguém salvo e permanentemente salvo até o fim. A garantia da salvação cristã não está na fidelidade do que crê, mas na fidelidade daquele que nos chama a crer. Deus é fiel. E é por essa razão que permaneceremos e perseveraremos até o fim. Encerro as minhas palavras com a frase de Spurgeon, quando ele disse: Cristo nunca perdeu um único daqueles que foram dados pelo Pai. E preste atenção, Ele nunca perderá. Essa é a segurança do crente. Nunca perdeu e nunca perderá. Amém?